Matias vai ao bar e começa a se embebedar, virando vários copos de tequila na garganta. No apartamento, Jerônimo toma vinho e olha o pingente R, que pensa que é de Renata. Ele manda uma mensagem para a moça e eles combinam de se verem. Adriana pede que Renata tenha ânimo, pois tudo saiu bem, apesar de tudo, e descobriram que Roberta era uma bruxa que só queria destruí-la. Renata diz que ela e Roberta são totalmente diferentes. Adriana diz a Renata que hoje, quando conheceu Jerônimo, descobriu porque ela e Roberta olharam para ele, e ele é gatíssimo. Renata diz que às vezes se sente louca, porque não é normal perder a cabeça assim por um homem. Adriana diz que assim é o amor de verdade e a paixão. Elas brincam. Renata torce para esse amor valer a pena. O careca continua no bar, bebendo, achando que assim resolve alguma coisa. O iludido do Matias olha as fotos que tirou com Renata e chora. Augusto telefona para a secretária de Renata, na verdade da empresa Monterrubio, e descobre que ela se demitiu da empresa. Ele fica sem entender o porquê dela ter renunciado à empresa. Honório diz a Gonçalo que localizou Matias e ele pediu para não se preocuparem com ele. Mas ele não teve cabeça para continuar trabalhando. Gonçalo agradece a Honório por tudo o que faz por ele e sua família. Matias chega em casa bêbado. Josefina vê o careca caindo de tanto beber e fica chocada. Aproveitadora, Josefina diz a Roberta que Matias acabou de chegar e bêbado e precisam aproveitar esse momento para ela se deitar com ele. Roberta fica surpresa. Ela não quer fazer isso, mas Josefina diz que é o que vão fazer. Honório comenta com Gonçalo que há algo em Roberta que não inspira confiança. Gonçalo pensa o mesmo, mas não sabe o que fazer, porque tem uma filha postiça que não confia, uma esposa pela qual já não sente nada, e Renata e Matias machucados, feridos, pela traição e o desamor. Honório pede que o cunhado siga em frente com a vida e se divorcie da bruxa da Josefina. Matias está no seu quarto. Roberta, imunda, vai até lá. Ela diz que ele é um homem maravilhoso, e se tivesse ele ao seu lado, jamais o deixaria por alguém. Matias se aproxima de Roberta. Roberta ajuda ele a tirar o paletó. Os dois acabam se beijando e vão para a cama. Gonçalo segue pensativo no restaurante. Regina aparece e surpreende Gonçalo. Eles se cumprimentam. Regina diz que veio jantar ali. Gonçalo diz que amanhã eles vão se ver pro donativo do centro, mas pede que ela tome vinho com ele, enquanto espera a pessoa com quem vai jantar. Renata vai ao apartamento do namorado Jerônimo. Ela o abraça e vê a linda mesa que ele preparou para eles jantarem. Renata diz que está bem espantada pelo que eles sentem um pelo outro. Renata diz que quem diria que o homem no qual ela caiu em cima no aeroporto mudaria sua vida assim. Jerônimo entrega o quartzo dela. Eles seguem abraçados. Em pensamento, Jerônimo diz que queria dizer a verdade sobre Rafael, mas não sabe se é o momento. Jerônimo fala sobre sua chegada ao México. Renata diz que seu tio descobriu que foi Diego e Roberta que montaram as suas fotos que jogaram naquele helicóptero. Jerônimo fica surpreso ao saber que Roberta odeia Renata. A empregada pergunta a Josefina se quer jantar. Ela diz que não e dispensa a empregada. Josefina está do lado do quarto de Matias e não quer que Roberta fale, pois a família está vindo abaixo e essa é a maneira de retomá-la. Jerônimo se nega a falar do seu irmão com Renata. Ele diz que seu irmão morreu e dói muito sua ausência. Renata fica triste por ele e ele pede que ela não pergunte mais nada. Renata diz que ele tem a ela, pois de alguma maneira se sente sozinha, porque sua mãe e sua irmã não a amam. Eles vão para a mesa jantar. Renata pergunta se ele a ama tanto quanto ela a ele. Ele diz que ama mais. Ela diz que tudo aconteceu tão rápido, muito intenso, e tem medo. Ele garante que também tem medo, mas a ama demais, como jamais imaginou. Ele abraça ela. Josefina pergunta a Roberta o que aconteceu. Roberta diz que conseguiu e pede que a mãe vá para o quarto porque vai tomar um banho para se limpar e dormir. Ela diz que Matias estava bêbado, mas amanhã deve lembrar do que aconteceu entre eles.
Josefina acha que devem fazer mais alguma coisa. Adriana diz a Ágata que Honório é maravilhoso e se solidarizou com Renata com todo esse rolo. Adriana diz que vê Honório como patrão e agora sabe por que Constança o ama tanto, mas não entende por que a mãe quer ele longe. Ágata diz que já explicou tudo e pede que ela não insista. Ela questiona a mãe se ela teve algo com Honório no passado. Honório diz a Constança que Jerônimo apareceu na empresa para falar com Matias. Constança diz que sentiu um pesar porque ama Renata, mas também ama o Matias. Honório diz que mesmo que Renata tenha provocado isso, ela está muito mal, porque se sente culpada, triste, por ter terminado com Matias. Constança espera que tudo se resolva. Renata diz a Jerônimo que estava tudo delicioso. Ele diz que fez cursos para aprender a cozinhar. Ela fica surpresa. Renata atende uma ligação da tia. Constança diz que soube de tudo e precisa vê-la e quer que ela more na sua casa enquanto resolve tudo. Renata diz que já se instalou na casa de Adriana e também não quer metê-la em problemas. Constança diz que são família dela e ali ela vai se reconciliar com Matias, Gonçalo e Roberta. Ela chama a filha, na verdade a sobrinha, para tomarem café da manhã e conversarem. Jerônimo percebe que Renata ama os tios. Gonçalo faz companhia para Regina e conversam. Ele fala que sua família nunca foi harmoniosa, já que seu filho nunca aceitou Josefina. E agora que voltou, as coisas estão difíceis, porque não tem nada em comum com sua esposa. Alguém fotografa eles. Antônio chega ali e vê Gonçalo e Regina. Antônio se incomoda e vai para outra mesa com Regina. Renata massageia Jerônimo. Jerônimo diz que nunca pensou que ela estivesse disposta a perder tudo por eles. Jerônimo pergunta se ele não for o homem que ela pensa que não pode dar os luxos, prazeres e acomodações que ela está acostumada. Ela senta ao lado dele e diz que é uma mulher independente e que pode fazer tudo trabalhando. Renata diz que procura em um homem alguém que possa compartilhar sua vida, seus sonhos, com quem possa crescer, se iludir e que seja seu companheiro, amigo e amante, que lhe valorize e lhe respeite. Ele pergunta sobre o dinheiro e a posição. Renata diz que se tiver ao seu lado um homem trabalhador e leal, já basta. Regina e Antônio vão tomar vinho. Ele fica feliz por ela estar com o anel que ele deu para ela. Regina fala que decidiu aceitar o compromisso com ele e quer estabelecer uma coisa real com ele. Ele fica feliz e se alegra muito. Antônio diz que falou com um investigador do governo e vai reabrir o caso da filha dela e será iniciado o paradeiro histórico de Josefina Álvares para tentarem encontrar a filha dela. Regina fica esperançosa e agradece a Antônio. Gonçalo chega em casa. Ele diz que tomou vinho com Honório em um bar. Ela diz que, pelo visto, não foi só o Matias que bebeu. Ela fala que Matias chegou bêbado e que Roberta não parou de chorar com a desconfiança dele. Ele lamenta a situação. Ele fala que Renata se demitiu da empresa e decide ir dormir. Josefina pede que ele veja Matias antes de ir dormir, porque ele chegou bêbado em casa. Jerônimo acompanha Renata até a casa de Ágata. Ela agradece por ele ter trazido ela ali. Renata diz a Jerônimo que com tudo que está vendo, gostaria de ficar em outro lugar com ele, onde poderia refazer sua vida, onde ninguém a conheça, e seria maravilhoso. Ele pergunta se ela iria para uma fazenda. Renata diz que se ele pedisse, iria amanhã mesmo. Eles se beijam. No dia seguinte, Gonçalo vai ao quarto de Matias e vê ele descoberto. Matias acorda. Roberta sai debaixo dos lençóis. Gonçalo fica chocado ao ver que os dois não perderam tempo e que ficaram juntos durante a noite. Renata diz a Ágata que vai tomar café da manhã com sua tia e agradece muito a ela. Adriana entrega para a amiga os currículos que imprimiram para ela encontrar emprego em outro lugar. Ágata aconselha Renata a amar muito o marido, mas não amá-lo mais que a si mesma. A senhora fala sobre o amor. Adriana também fala. Ágata diz que se ela der de tudo e renunciar a tudo, pode ficar sozinha, caso essa pessoa não valorize o que ela é. Gonçalo pergunta o que significa tudo isso. Matias diz que não sabe o que dizer. Roberta diz que veio ver Matias. Gonçalo chama eles de irresponsáveis. Matias diz que tudo foi sua culpa.
Gonçalo segue furioso. Roberta pede perdão e finge choro. Josefina escuta tudo e se diverte. Depois, ela entra e vai até o quarto. Josefina pergunta o que está havendo ali. Ela bate em Roberta, arma todo um circo, um fingimento. Chama ela de sem vergonha e pergunta como ela foi capaz de passar a noite com Matias. E ontem foi a irmã dela e hoje ela. Josefina chora, se fazendo de vítima, e diz a Roberta que ela e Gonçalo não a educaram assim. José também reclama com Matias. Regina diz à mãe que tudo está se acomodando a seu favor. Regina recebe flores, mandadas por Antônio, e um bilhete, onde ele demonstra carinho. Regina diz à mãe que se comoveu muito com as palavras de Antônio. Carla diz que Antônio chegou para mudar a vida dela, e é como uma luz no fim do túnel. Renata toma café da manhã com a tia. Ela diz que queria se apaixonar por Matias, mas terminou apaixonada por Jerônimo e não pôde controlar. Constança diz que assim é o amor. Constança pede que a menina esteja perto dela e do tio, para protegerem ela das maldades de Roberta e Josefina. Renata fica feliz com as palavras da tia. Constança insiste para a garota morar com ela. Josefina diz que jamais pensou que eles desrespeitariam aquela casa e aquela família. Matias diz que vai ir embora. Josefina diz que fugindo não resolve os problemas. Ele diz que está chateado e disposto a assumir as consequências. Josefina pergunta se ele está disposto a se casar com sua filha. Matias reconhece que cometeu um erro grave, mas se casar com Roberta não é a solução. Gonçalo concorda, pois quando o casamento não é por amor, se transforma em um pesadelo. Josefina se enfurece ao escutar tudo. Roberta diz que tudo foi um erro e será melhor fingirem que não aconteceu nada. Josefina diz a Matias que fingir que não aconteceu nada será difícil. Por isso, quer ele longe da sua filha e que tudo que houve ali fique entre quatro paredes.